Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Covid. A ideia do Gerando Conteúdo são mini lives, mas essa semana, na preparação da live de hoje, eu e a doutora convidada abrimos uma caixinha de perguntas para sabermos as dúvidas das pessoas, para tentar nortear um pouquinho também o que a gente falaria na live. Nós tivemos um grande número de questionamentos, então hoje a live vai ser um pouquinho maior do que o habitual, para a gente tentar tratar e responder todas as perguntas. Tá bom? A doutora já tá entrando. Ó, já está aqui, vamos conectar. Já está conectando. Nem a gente esperava, na verdade, essa quantidade tão grande de questionamentos, porque é um assunto que vem se tratando já ao longo dos meses, mas, para nossa surpresa, foi excelente. As perguntas também foram muito criativas e eu acho que a nossa convidada de hoje vai sanar bastante dúvida que nós temos. Vou guardar um pouquinho que ela tá conectando. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem questionar por aqui. A doutora Carol já disse que solicitou. Eu já estou aguardando aqui a conexão. Ó, deixa eu só comentar com ela aqui que eu já estou aguardando essa conexão. Já. Vamos ver se conecta. Às vezes é só um probleminha de internet. Acho que não. Doutora Carol, a senhora recebeu aí o ok? Eu estou aqui como aguardando. Então deve ter... Tivemos algum probleminha de... Então vou de novo. Solicitar de novo. Tá bom, eu aguardo. Vamos lá. Pronto. Visualizar. Vou conectar de novo. Para mim tá parecendo que tá aguardando, doutora Carol. Para mim segue aqui aguardando. Não recebe nenhuma mensagem aí? Não, que estranho, gente. Normalmente dá tudo certo. Vamos ver agora pelo perfil pessoal. Agora tá conectando. Agora sim. Eu acho que eu vou fazer 2 perfis também, hein? Na hora que apertar um, eu tenho outro para me resguardar. Certo, certo. Doutora, seja muito bem-vinda, então, Gerando Conteúdo. Obrigada. Eu já expliquei um pouquinho sobre como é que foi a dinâmica para a montagem dessa live de hoje. E eu queria que você apresentasse para nós, para o pessoal que vai acompanhar a live. Certo. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite. Eu sou a doutora Caroline Uber, estou vendo já vários alunos, vários médicos residentes, vários colegas de outras especialidades entrando, algumas pessoas da família, alguns amigos. Isso é muito bom. Eu peço desculpas, estou indo aqui com marca de máscara, aquela correria, a gente chega em casa, né, correndo, o dia foi bem trabalhoso. Mas, bom, eu sou médica pneumologista,
formação, fiz residência de clínica médica aqui no Hospital Santa Isabel, cidade de Blumenau, Santa Catarina. Sou formada pela UFSC em Medicina, pela Universidade Federal de Santa Catarina. E a pneumologia eu fiz no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Voltei para Blumenau para trabalhar principalmente com doenças fibrosantes. E agora a gente caiu de gaiato, né, nessa história da pandemia. E no momento trabalhando direto na linha de frente, desde março, na verdade, mas os últimos 2 meses têm sido mais intensos, né? Então, eu vejo tanto pacientes de UTI quanto pacientes de enfermaria internados em hospitais aqui da cidade. Eu atendo no Hospital Dia do Pulmão também, onde eu tenho consultório e faço pronto atendimento. Então, a gente pega desde o paciente de consultório, pronto atendimento, enfermaria, UTI. E eu também trabalho com pesquisa clínica no Hospital Dia do Pulmão, que é algo que é um diferencial bacana, porque a gente está sendo braço de pesquisa para medicação, para tratamento, para medicação para tratamento para a Covid. Eu não posso falar muitos detalhes, né, porque a pesquisa ainda está em andamento, mas o que eu posso dizer dentro do sigilo ético, né, é que é uma pesquisa denominada RUX-COVID, que está estudando uma molécula chamada ruxolitinib, tá, nome difícil, é um imunológico que está sendo testado, avaliado para ver se teria alguma resposta em pacientes graves, né, em pacientes internados e tal. Nada para uso em casa, mas a gente está fazendo esse estudo, a gente é braço de pesquisa, já tem muitos países participando dessa pesquisa, né? A empresa é a Novartis, que está fazendo esse estudo, e nós somos um braço de pesquisa aqui no Brasil. Nós somos o primeiro hospital selecionado, inclusive o Hospital Dia do Pulmão, junto com o Hospital Santa Isabel, o primeiro hospital do Brasil a ser selecionado para o estudo dessa droga. Assim como o ruxolitinib, existem uma série de outras drogas, né, de medicações, moléculas, que estão sendo testadas em pacientes internados, tá? Para a gente tentar aí achar uma resposta, achar uma medicação que cure ou ajude, né, pelo menos no desenrolar da doença. Doutora, a senhora esteve desde o início sempre na linha de frente, né? Desde o início. Bom, inclusive, já peguei Covid, né? Aos curiosos de plantão aí, já peguei Covid, então parte do meu relato aqui também vai ser como paciente. Eu uma paciente do grupo leve, porém uma paciente que quase, em alguns dias, quase precisou de internação. Então, vou passar também meu relato como percepção de sintomas leves, toda a gama de sintomas leves que vocês podem apresentar em casa, eu acabei sentindo na pele e no pulmão. Então, vai ser bacana de conversar isso com vocês. Bom e ruim, tá, doutora? Confesso que para a gente ter esse relato pessoal, esse relato pessoal vai ser excelente para nós, até para a gente tentar um pouco elucidar essa questão. Mas que ruim, né? Mas pelo menos tá tudo bem. Quase tudo bem. Uhum. Tá quase tudo bem. Doutora, rapidinho. Vamos tentar, antes de pegar todos os questionamentos e falar um pouquinho e responder a dúvida de alguns seguidores, explica para nós rapidinho o que é coronavírus, o que é SARS-2, o que é Covid. Certo, perfeito. Pessoal, antes de tudo, eu só preciso que alguém dê o ok aí. O áudio, vocês estão ouvindo bem? Os 2 áudios, tá tudo certo? Alguém só dá um ok, fala assim, áudio bom, conexão boa, tá tudo certo? Se vocês derem esse ok, eu vou ficar feliz. Preciso da participação de vocês, por favor. Só falar assim, o áudio tá bom? Ok, maravilha. Valeu, Anderson, obrigada. Valeu, Mário, obrigada. Paulinha, brigadão. Vamos lá, então, começando, né? Tentar só entender os termos. O que é coronavírus, o que é SARS-CoV-2 e o que é Covid. Porque a gente vai falar várias palavras e é importante que a gente entenda. Então, coronavírus é uma família de vários subtipos de vírus, certo? Então, existe uma família chamada coronavírus, onde a gente tem o SARS-CoV-1, o SARS-CoV-2 e outros subtipos. Quando eu estava na faculdade, o que eu aprendia de coronavírus? Coronavírus é um bichinho tranquilo que causa um resfriado comum e raramente dará problemas, tá? Mas aí veio o subtipo SARS-CoV-2, tá? Que é o que está nos incomodando no momento e dando toda essa questão da pandemia, tá? E lá em 2002, 2003, a gente teve o SARS-CoV-1 causando a SARS, que foi a primeira, existiu uma epidemia chamada SARS no continente asiático, não chegou no Brasil, que matava mais do que a Covid-19, né, que a gente está vendo agora, mas que graças a Deus não se expandiu para o mundo todo. Em 2012, 13, por ali, a gente teve a MERS, né,
no Oriente Médio, que foi também uma doença pulmonar, tá? E que tem uma alta taxa de mortalidade de 35%, mas que também não se espalhou muito. A gente sabe que doenças com altas taxas de mortalidade, elas não se espalham muito, justamente porque o paciente fica muito grave e ele já se isola, e ele acaba falecendo. Então é mais difícil de espalhar. É muito pior, digamos assim, quando uma doença tem essa capacidade de transmissibilidade, como a Covid-19 tem. Por quê? Porque muitos pacientes são assintomáticos, então eles não vão ter sintomas e eles vão continuar transmitindo isso na rua, certo? Então, no fundo, tem esse detalhe ruim para a parte, né, da Covid-19. Então, SARS-CoV-2 é o subtipo de vírus da família coronavírus, certo? Uhum. Tem vários tipos de coronavírus, alguns outros que não causam doença em humano, mas que causam doença em gato, em cachorro. Por isso, quem tem gatinho, cachorrinho em casa, pode olhar na carteira de vacinação e ver, o meu gato, meu cachorro já teve vacina para coronavírus. Essa vacina é para o subtipo do cachorro e do gato, não tem nada a ver com SARS-CoV-2. Isso foi uma pergunta de consultório já, tá? Então não serve para o ser humano e não serve para esse subtipo que a gente está vendo agora. E a doença, quando a gente apresenta sintomas, né, o leque de sintomas, a gente chama, o nome da doença é Covid-19, né? Vem de Coronavirus Disease, é do inglês. Covid. E 19 porque surgiu no ano de 2019, em dezembro de 2019. A gente teve aí os primeiros relatos lá na China, na cidade de Wuhan, certo? Feito este panorama, a gente já entendeu, né? Então, Covid-19 é a doença, SARS-CoV-2 é o nome do bicho que está incomodando e coronavírus é a família dos bichinhos, certo? Tá. Para nós, acho que ficou bem claro, tá? Explica para nós agora também rapidinho, antes de entrar nos questionamentos, as duas modalidades de teste, PCR e a sorologia. Perfeito. Pra gente Então, entender. PCR é aquele exame do cotonete comprido, suave. Tá. E teste rápido de sorologia, né? A gente chama de teste rápido, é o exame de gota de sangue. O que cada um vê? Teste do cotonete serve para tentar pegar vírus daqui de cima, das secreções das vias aéreas superiores. Então, na primeira semana de doença, a gente tem muita multiplicação de vírus aqui em cima, nas vias aéreas superiores, fundo de nariz e fundo de garganta. Por isso que nos primeiros 7 dias de doença, geralmente, os médicos recomendam que se faça o exame do cotonete, certo? Uhum. Que é o PCR. Do 8º dia para frente de doença é que o nosso organismo começa a responder à infecção. Então, o nosso organismo começa a produzir anticorpos para tentar combater a doença. Então, do 8º dia para frente, diminui a quantidade de vírus e aumenta a quantidade de anticorpos produzidos no nosso sangue. Por isso que do 8º dia para frente, a gente prefere não mais pedir tanto PCR e a gente pede mais o exame de sangue ou teste rápido de gota de sangue para tentar identificar anticorpos. Certo? Isso vai do momento para pedir o exame. E vai a partir do momento que o paciente disser, olha, eu senti o sintoma em tal dia. É a partir deste momento, né? Do relato do paciente. Exato. Com sintomas clássicos ou compatíveis para a doença, né? A gente conta a partir daquele momento como o primeiro dia de sintomas e vem contando, certo? Então, tem paciente que chega no consultório, 2 dias eu comecei com coriza nasal, dor de garganta e tô com tosse seca. Já tem sintoma começando, tá? Então, um dos grandes detalhes para começar, uma política muito grande que teve no início da pandemia, né, que a gente via na TV, era aquela coisa, tem sintoma, fique em casa, fique em casa. Hoje a gente não fala mais isso. Hoje a gente fala o seguinte, teve sintomas, vá ao médico. Se você tem sintomas, você tem que ir para o médico. Primeiro, para entender o que está acontecendo, porque os seus sintomas podem ou não ser da Covid-19, né? Pode ser outra doença, pode ser uma sinusite, pode ser uma pneumonia bacteriana, pode ser outra coisa. Pode, daí é outro tratamento. Como pode ser Covid-19. Se for, você já vai ser avaliado, examinado, né? Vai ser feito o teste, você já vai fazer pelo menos um exame de imagem para a gente ter uma noção como está o pulmão. E se estiver tudo ok, você parecer ser um quadro leve, o seu médico vai conversar com você e te orientar o que é que você fazer dali para frente. E quando e em que tipo de sintomas você deve voltar. O que a gente viu acontecer em alguns momentos, né? As pessoas têm sintomas, ficarem em casa esperando melhorar e daí atrasarem muito a ida ao médico. Então, ter um atendimento médico precoce é fundamental nessa doença.
Entendi. Doutora, acho que vamos começar pelos questionamentos agora, pelo Vamos compilado. lá. Eu vou ler, vou ter que ler, porque são muitas perguntas. Então, ó, um seguidor mandou assim: há possibilidade de reinfectar? Excelente pergunta. Até o momento, acreditamos que não, tá? A gente conhece a doença de dezembro de 2019 até julho de 2020. 6 a 7 meses. Acreditamos que, pelos próximos 6 meses, a pessoa não reinfecte. Só que estamos lidando com uma doença nova. Portanto, a gente continua pedindo uso de máscara, higiene de mãos, mesmo que você já tenha pego o Covid. Por quê? Alguns pacientes, pego o coronavírus, perdão. Isso porque alguns trabalhos mostraram, teve um trabalho bem interessante, pelotão, não lembro se foi pelotão do Exército ou da Marinha, enfim, em que tinham 3 pelotões. O primeiro pelotão pegou Covid, o último não tinha pego ainda, mas esse primeiro pelotão que pegou quando as medidas de isolamento ainda não eram feitas, uso de máscara, etc, tá? E daí eles viram que o segundo pelotão pegou mais rápido, aí veio a recomendação de uso de máscara por toda a população e toda aquela higiene, e daí o terceiro pelotão, bem menos pessoas pegaram, né? Por conta do uso da máscara dos que já estavam infectados e dos que não tinham infectado ainda. Então, o que se viu? Os últimos a pegar, né, o último grupo, do terceiro pelotão, menos pessoas pegaram e quando pegaram fizeram sintomas mais leves. Então a gente sabe que a exposição a grande quantidade de carga viral, ela é muito importante. Quanto mais carga viral você se expõe, maior a tua chance de ter mais sintomas. Né? Não é uma coisa reta, mas na prática a gente tem visto mais ou menos isso e bate muito com o que esse trabalho mostrou. Tanto que eu tenho vários colegas médicos que afastaram. Quando você pergunta, você fala assim, cara, quando que você acha que você pegou? Ah, eu peguei depois de entubar um paciente com Covid. Esses colegas, eles têm tido mais sintomas. Enquanto que pacientes que atenderam mais de consultório, afastada, etc., têm tido menos. A gente tem percebido isso na nossa prática, sabe? Essa foi uma pergunta, foram várias perguntas com esse mesmo questionamento. Então, compilamos e acredito que está super bem respondido. Para várias pessoas que perguntaram de outras maneiras, mas com a mesma ideia da reinfecção. Perfeito. Doutora Caroline, dor de ouvido, ela pode ser Covid? Incrivelmente pode, tá? Mais difícil, mas sim, teve dor de ouvido, vai para dar uma olhada o que está acontecendo. Pode ser só uma otite? Pode. Mas como na Covid-19 a gente tem muita produção de secreção transparente, tá? Secreção amarelada, esverdeada, não costuma ser clássico de Covid. O que a gente vê geralmente? O paciente às vezes pega a Covid ou pega alguma outra... Pega a Covid, né? Tem a Covid, perdão, que é a doença, né? Tem a Covid ou tem alguma outra virose, uma gripe comum, e depois de pegar uma virose faz uma infecção por bactéria. Essa pessoa, quando faz uma infecção por bactéria, daí sim que começa a ficar aquele catarro mais feio, amarelado, esverdeado, né? O catarro amarelo esverdeado, ele não é muito típico da Covid-19, não, tá? Geralmente, quando ele aparece, a gente pensa um pouco mais que aquilo ali possa ser uma infecção bacteriana e daí entra com antibióticos, tá? Então, assim, como na Covid-19 a gente tem a secreção clara aqui nos seios da face, nessa região, o nosso seio da face ele é interligado ao ouvido. Então, pode acontecer de migrar a secreção e começar a dar uma pressionada e incomodar o ouvido. Eu que já tive Covid, eu tive sensação de pressão no ouvido por alguns dias, tá? Então, eu comecei a lavar muito meu nariz com soro fisiológico para remover essa secreção clara, né? Que o coronavírus ajuda a produzir ali. E ajuda a inflamar o nariz e a produzir isso. E daí, com essa remoção, já deu uma aliviada na dor do ouvido. Mas é sempre importante ir ao médico olhar. Se você tem dor de ouvido, examinar, porque isso pode ser outra coisa, otite, né, por bactéria ou outra coisa, certo? Certo. O que se sabe dos processos inflamatórios e seus danos, mesmo após passarem os 14 dias de isolamento? Não sabemos muito ainda, mas já temos alguns trabalhos sobre, né? Teve um trabalho muito importante feito no Reino Unido, né? O Reino Unido tem mais tempo com quantidade de pessoas, né, que tiveram Covid, né, pós-Covid, em tempo pós-Covid, do que o Brasil ainda, né, mas a gente está tendo cada vez mais casos e o Brasil vai assistir isso nos próximos meses, tá? Mas saiu um trabalho no Reino Unido mostrando que alguns pacientes podem ter sintomas pós-Covid, né, sintomas principalmente de fadiga crônica, dor muscular, a tosse seca, eventualmente cansaço. Pessoal, consultório, os meus pacientes leves,
eles costumam sentir o desconforto para respirar, às vezes por até um mês, tá? Não que seja aquele desconforto intenso que a gente tem no tempo de doença. Porém, eles ficam com desconfortinho. Você volta a querer fazer uma caminhada, você volta a querer fazer uma corrida, você sente que você não tá 100%. Eu já tive paciente, assim, faz yoga, super treina a respiração, né? Faz atividade respiratória direta e é surfista. E ele falou, olha, Carol, um mês aqui depois da Covid, agora que eu tô conseguindo começar a surfar. Paciente jovem, né? Eu mesma, né, que peguei Covid e saí do isolamento esse fim de semana e agora voltei a trabalhar para subir as escadas dos hospitais onde eu trabalho. Primeiro dia foi mais pesado, aí eu falei, não, lance de escada não tá dando ainda, vamos de elevador, né? Eu caminhava um pouco mais devagar que o habitual, né? Agora, no fim da semana, eu já tô sentindo que tá mais próximo do meu normal. Então, tudo aquilo que eu eu acabei vendo também em boa parte dos pacientes de consultório, tá? E esse trabalho comentou em períodos de até 4, 6, às vezes até 8 semanas, tá? Depende, claro, muito do grau de gravidade de como foi a Covid para cada paciente, né? É lógico que um paciente que passou por UTI, ficou tempo prolongado de internação, ele perde mais massa muscular, ele fica mais tempo fadigado, ele demora mais tempo para ganhar peso novamente, né? Tem tudo isso aí, tá? Tá. Quanto aos contactantes domiciliares, essa é uma pergunta interessante. Assintomáticos, de casos positivos para a Covid, testar ou não para que eles retornem às suas atividades? Se a indicação for testar, seria o teste rápido sorológico? Excelente pergunta, tá? Pessoal, se vocês forem tendo mais perguntas, obrigada ali pelo parabéns, claro e objetivo. Se estiverem gostando, vão dando feedback de vocês, tá? Se tiverem mais perguntas, vão enviando também, porque para mim isso é muito importante. A gente tenta melhorar o atendimento e o esclarecimento, tá? Para vocês. Bom, então, qual é o cenário? Paciente, deixa eu só entender, contactante domiciliar seria a pessoa que mora junto, né, que está assintomática. Isso. E você teve um parente, um familiar que veio positivo, certo? Isso, veio positivo para Covid, sintoma clássico, etc. Mas você está sem sintoma, o que você faz, né? Você testa a pessoa assintomática, a gente tem algumas alternativas, tá? Bom, primeiro, aqui temos o familiar sintomático. Aqui temos o familiar que não tem sintomas, assintomático, tá? Familiar assintomático. Ele pode estar com Covid? Com coronavírus? Pode. Ele pode estar com coronavírus, certo? Então, se você pensar o seguinte, poxa, quando ele sair de casa para ir fazer exame, ele pode estar contaminando pessoas pela rua, tá? Então, se ele for completamente sem sintomas, a gente tem algumas alternativas. A primeira, ele pode esperar em casa os 14 dias e observar se ele vai fazer sintomas. Se em algum momento ele começar a ter sintomas, ele deve procurar ajuda médica. Isso sem sombra de dúvida. Se ele não apresentar sintoma em nenhum momento ao longo dos 14 dias, ele pode fazer os 14 dias de isolamento e ao final dos 14 dias de isolamento faz a sorologia gota de sangue, teste rápido, para ver se ele produziu anticorpos lá no final. Isso é uma alternativa. Mas ele teve contato com um familiar sintomático, né? Ele continua sintomas e ele pensa assim, poxa, mas eu tô agoniado, eu quero saber se eu peguei, se eu não peguei, o que foi, né? Como é que tá? Aquela primeira semana pós-contato com o paciente sintomático, a gente tem que pensar que ele, em tese, estaria na primeira semana de doença. Então, se ele for fazer o exame na primeira semana de doença, mesmo sem sintomas, o ideal seria ele fazer o PCR, fazer o exame de cotonete, porque na primeira semana não vai aparecer anticorpo. Eu tive exatamente esta situação, a minha última paciente do dia hoje, viveu exatamente essa situação. O marido pegou Covid, o marido foi pro hospital, ficou ruim, tá? Precisou de UTI e ela sem sintomas esse tempo todo. Só que naquela primeira semana, a empresa dela tinha comprado um pacotão de sintomas, um pacotão de exames, perdão, e comprou o pacote de exames gota de sangue, teste rápido. Ela fez o teste rápido, só que ela fez na primeira semana que ela tinha tido contato com que o marido tinha começado sintomas, tá? O exame dela veio negativo, que era a primeira semana, ela não tinha produzido anticorpos ainda. E daí, ela esperou os 14 dias de isolamento, de novo. Hoje, ela veio na consulta médica para tirar várias dúvidas, né? E daí ela falou assim, Carol, achei estranho, como que ele pegou e eu não peguei? Eu falei, ninguém disse que você não pegou. Talvez foi feito o teste no momento errado, né? Não foi a melhor escolha para aquele momento.
falei, agora que já passaram os 14 dias e que você já produziu anticorpos, vamos fazer o exame de anticorpos, a sorologia. Daí eu pedi o teste rápido e veio ali os 2 anticorpos positivos, né? Uma pessoa que tinha tido o exame. Então, ela já finalizou os 14 dias de isolamento, tá liberada, né, para suas atividades, porém, estava ali com os anticorpos positivos, né? Então, na verdade, eu afastei ela mais um tempo, porque como os dois anticorpos eram positivos, a gente daí tem que afastar mais um tempinho. Mais um pouquinho. Quanto tempo dura a perda de olfato, a anosmia? Existe algum tratamento específico para ela? Excelente pergunta, tá? A anosmia é um sintoma bastante comum da gente ver em pacientes com Covid. Os pacientes jovens com frequência apresentam anosmia, tá? Eu, particularmente, não tive anosmia por muito tempo. A minha anosmia durou 12 horas, graças a Deus. Durou só 12 horas. Porque eu digo graças a Deus, porque assim, no meu 3º dia de sintomas, no final da tarde, eu perdi completamente a capacidade de sentir cheiros, né? Que é a anosmia, certo? Nosso paladar, 80% de todo o gosto de comida que a gente sente, 80% vem do olfato. Então, quando você não sente o olfato de nada, você também não consequentemente, praticamente não sente o paladar. Por isso que os pacientes perdem o olfato e perdem o paladar junto, certo? E isso é muito ruim quando acontece, porque o paciente com a Covid-19, ele já não tem muito apetite. Se ele ainda não sente nem o gosto da comida, é pior ainda, né? Porque daí te dá menos vontade ainda de comer, tá? A anosmia pode dar poucas horas, como aconteceu comigo. Ela pode durar dias, ela pode durar os 14 dias da Covid-19, como pode durar mais tempo. Tem pacientes que estão já 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses naquele trabalho do Reino Unido com sintomas pós-Covid, né? Dos pacientes com fadiga crônica, com anosmia, eles mostraram que a anosmia, a perda do olfato, ela pode durar, sim, 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes até 8 semanas. Meu Deus. Tratamento específico a gente não tem. Teve um trabalho que comentou aí sobre, talvez, quem sabe, tá? O uso de ômega 3 poder ajudar, mas é algo assim ainda bem no ar, tá? Nada muito certo. Tá. Vamos lá. Para quem recupera, assim, geralmente a anosmia recupera, tá? Esqueci de falar. A anosmia costuma recuperar ao longo do tempo, porém, algumas pessoas demoram menos, outras mais tempo. Tá? Mas recupera. Tem pacientes há 2 meses com anosmia e eles estão preocupados porque é perigoso, né? Eu tive um paciente que, inclusive, ficou um quadro, que ele trabalha numa empresa, e um colega entrou correndo e falou assim: você não tá sentindo cheiro de vazamento de gás, tá um cheiro de gás horrível aqui dentro. Então é perigoso, né? A gente perdeu o olfato. Então, se você tem de bom tom, né, prudente, avisar seus colegas de trabalho, alguém falar, ó, pessoal, não tô sentindo cheiro de nada, se vocês sentirem cheiro ruim, cheiro de gás, cheiro de alguma coisa, pô, me avisem, porque eu realmente não tô sentindo. E a pessoa não sente, tá? Eu tive paciente que falou, eu comi aquela ervinha que vem no sushi, o wasabi, aquela ervinha é bem amarga, né, que a gente põe no sushi. Ele falou assim, Carol, eu lambi aquilo e pra mim é como se eu estivesse tomando água. Meu Deus. Gosto de nada. Realmente. Você não estava sentindo realmente nada. Nada. Doutora Carol. Valeu pelos comentários aí, pessoal. Vamos lá. O pessoal tá convertendo. Próxima pergunta. Doutora, paciente que testou positivo com cotonete, com sintomas, é necessário fazer outro tipo de exame para comprovação ou suficiente? Se o paciente tem sintomas clássicos, você já pensa que aquilo é Covid. Ele fez um exame de cotonete que veio positivo, Covid. Isso é Covid. Você tem que ficar pensando, achando que são outras coisas. Agora, vamos lá. Por isso que a gente tem que perguntar muito bem quais são os sintomas do paciente antes de pedir o exame. Pelo seguinte, existe uma coisa que se chama, na medicina, de probabilidade pré-teste, né? Porque se fosse assim, ó, se fosse simplesmente... Boa pergunta, tem mais falsos positivos ou falsos negativos? Já vou explicar agora. Se fosse simplesmente assim, eu peço o exame, eu confio no exame, o exame tá certo e pronto, a gente nem precisava do médico, vamos combinar, né? Era só mandar todo mundo fazer um exame, você confiava no resultado e não precisava passar pela avaliação. Só que não é bem assim que funciona. Então, como é que funciona a historinha da probabilidade pré-teste, né? O que é isso? Você vai no médico, ele vai fazer uma entrevista, ele te pergunta todos os teus sintomas, é aquela conversa inicial, né? Aquilo se chama anamnese, né? Faz parte de toda a consulta médica. E depois ele faz o teu exame físico, ele te examina, certo? Com toda a tua história e com o teu exame físico, ele junta isso e pensa assim, poxa,
esse paciente está com sintomas clássicos, tem exame físico provável para COVID, tem tudo para ter COVID e está na primeira semana de sintomas, o teste mais adequado vai ser o do cotonete, o PCR, e eu espero que ele venha positivo. Inclusive, se o paciente estiver cheio de sintomas, você estiver pensando no COVID, fizer o cotonete e vier negativo, eu tenho que desconfiar do exame. Não é? Sim. Isso é que nem alguém que vai para emergência com sintomas clássicos de infarto. Dor no peito, o cara é mais gordinho, né? Come muita gordura, tem pressão alta, tem diabetes. Chega urrando de dor no peito no pronto-socorro. Se o eletrocardiograma dele está normal, você não vai mais pensar em infarto? Você vai mandar o paciente para casa? Não dá. Você tem que continuar pensando que ele está infartando e investigar um pouco melhor, pedir outros exames, né? Vale a mesma coisa para a COVID, certo? Então, essa entrevista inicial é muito importante, né? Se eu pegar um outro exemplo, paciente que, vamos supor, aquela pessoa, eu vou dizer um unicórnio, né? Aquela pessoa que respeitou completamente a quarentena desde março, não botou o risco para fora de casa, não ficou em casa, isolada, mora sozinha, recebeu todos os pacotes de comida na porta, né? Não sai para nada. A pessoa dessa decidiu um belo dia fazer exame de cotonete e veio positivo. Eu vou achar que o exame está correto e ela não tem sintoma nenhum. Poxa, uma pessoa que não saiu de casa, que respeitou toda a quarentena, de onde que ela vai ter pego esse vírus? Mesma história. Se não tem clínica e o exame vem positivo, eu vou dar uma desconfiada. Às vezes eu até pego uma repetição do exame, né? Tá. Pode acontecer com sintomáticos, aí é diferente. A pessoa, né, o paciente, respeitou a quarentena, mas deu aquelas furadas, digamos, né? Eu saí para trabalhar, furada. Não, furada é a forma de falar, mas Sim. Saiu para trabalhar, foi pro mercado, encontrou eventualmente alguém na rua, conversou de longe, mas pode ter tido contato. Tá sem sintomas, bem com o exame positivo, essa pessoa pode ser um assintomático positivo. Daí sim, pode ter doença. Daí, eventualmente a gente até repete o exame para ter certezas, né? Se vier 2 positivos, daí a gente já pensa que realmente é um assintomático. Mas, assim, entende? Depende muito do cenário que o paciente se apresenta. A gente não confia só no resultado do exame. Um combo de sintomas mais resultado, né? E interpretação clínica. Por isso é muito importante a figura do médico para interpretar isso direito, né? Tá, entendi. A gente tô aqui anotando as perguntas, aí a gente responde mais umas que estavam nas caixinhas da semana, doutora. E a gente volta, porque algumas... Nossa, eu tô dando gás. Vamos tentar ser mais... Vamos lá. É possível contaminação por objetos? É possível, se a gente faz a limpeza, né? Com álcool 70, sim. É possível. Sempre assim, buscando um objeto possivelmente contaminado, lave as mãos, né? Antes de levá-lo ao rosto, né? O grande segredo, né, dessa epidemia tá, de forma alguma, botar a mão no olho, no nariz ou na boca, né? É desse então que a gente pega. Claro, a gente pode pegar pelo ar também, se alguém tossir na nossa cara, é claro que sim. Mas como tá todo mundo de máscara, né? É muito mais difícil disso acontecer, né? Por isso que o uso massivo de máscara ajuda, certo? Porém, né, se você encostar numa superfície contaminada e já na sequência botar a mão no olho, no nariz, não, realmente pode pegar. No início a gente achava que era extremamente fácil pegar da superfície, né? Hoje em dia a gente vê que não é mais tanto assim a transmissão, mas é importante que a gente mantenha pelo menos uma higiene básica e ficou na dúvida, é preferível lavar as mãos antes bem, né? Ou passar um álcool gel para daí sim você se cutucar no rosto, né? Tá. Doutora, preciso trocar minha escova de dentes imediatamente, assim que eu souber? Não precisa. Você já está contaminado, você já está com vírus, já passou vírus ali para a escova. E a escova também tem a pasta de dente, porque um pouco da questão da pasta de dente não é sabonete, né? Mas, enfim, a gente não tem tanto estudo sobre isso. Pode ser que o vírus já melhore ali, mas, assim, não tem indicação. Não tem indicação. Não aumentaria tanto, assim, a carga viral a ponto de piorar a doença, tá? Não há necessidade. Já que estamos usando a máscara o tempo todo, qual o risco de não estarmos respirando ar puro? Faz mal essa máscara e a questão do ar que a gente está respirando com ela? Excelente pergunta. Principalmente que a máscara é mais atividade física, né? Bem interessante. A gente sabe que já tiveram alguns trabalhos falando disso também, tá? O problema não é a oxigenação, o ar que entra. Mas sim, o que a gente chama de lavagem CO2, é o ar que sai, né? Quando a gente expira, quando a gente põe o ar para fora, tá saindo gás carbônico.
Ele põe oxigênio para dentro e expira gás carbônico. Então, aquelas máscaras que são muito vedadas, muito fechadas, tipo N95, ou outras simples, tipo a PFF1, né, que é bem vedadona, bem fechadona, ou de tecido muito grosso. No momento que você está fazendo atividade física, já entrou o oxigênio. No momento que você expira aquele volume de gás carbônico, né, e você não tem volume de ar sendo renovado ali. Então, aquilo ali vai cansando, né? Porque, enfim, você tem que ter troca de volume, né? Você precisa ter um volume com oxigênio renovado para botar para dentro, né? Então, o ideal em atividade física seria, a gente deve usar máscara, porém tentar usar uma máscara um pouco mais levinha, tipo máscara cirúrgica, que é aquele feltro mais fininho, né? Aquilo ali já não vai já vai estar protegendo, né, as outras pessoas que você as contamine. O uso da máscara até te protege, mas a ideia do uso de máscara é você proteger ao outro. Você, se estiver com Covid, não eliminar a secreção, contaminar os demais. É a principal ideia da máscara. Máscara de tecido, no estágio de transmissão que o Estado, né, se encontra. É suficiente, doutora? Sim, para a população em geral, sim. Sim. Tá. É a mesma regra de máscara. Tá. Passar álcool gel nas mãos é suficiente ou o ideal sempre é lavar as mãos e passar álcool gel? A recomendação é, se você está em casa ou próximo a um local que tenha água e sabão, prefira a lavagem com água e sabão. Se você estiver no local onde você está longe de água e sabão, não tem como usar, é preferível passar o álcool gel. A gente sabe que o álcool gel resseca mais a mão, né? Tem um risco de queimadura, né? A gente nunca usou tanto álcool gel na história como agora. Então não dá para passar álcool gel e cozinhar, por exemplo. É preferível que você lave as mãos, né? Ah, eu quero passar a mão no rosto. Pô, você vai passar álcool gel e botar no rosto, botar a mão no olho, né? É álcool. Então é sempre preferível lavar as mãos se você tiver disponibilidade de água com pia, né? Pia com água e sabão. Porém, se não, sim, o álcool gel. Tá. Vamos ver umas perguntinhas que fizeram aqui na live. Por causa do tempo, a gente não vai conseguir, né? Ótimo. Infelizmente, nesta live, né, tratar de todos os assuntos e as dúvidas. Faz outra, não tem problema. Não Esclarecer tem, mais dúvidas. aí eu fico muito contente, porque é um assunto que nos interessa bastante. E tu topares, né? Mais uma, vai ser muito legal. Tem mais falsos positivos ou falsos negativos? É aquela situação que eu expliquei antes. Isso depende dos sintomas que o paciente já teve, da probabilidade pré-teste, né? Então, a gente escolhe um teste baseado nos sintomas do paciente. Por exemplo, num país que a pandemia está completamente controlada, né? Ou bastante controlada, como a Nova Zelândia, por exemplo, né? Que já não tem mais caso há um bom tempo. Se de repente aparecer uma pessoa positiva lá, a gente vai desconfiar que é um falso positivo, porque aquela pessoa teve pouco contato com outras pessoas no momento, e daí vai se repetir o exame. Porém, se eu estiver no Brasil, que é um país onde a pandemia está rolando solta, né? E o paciente tem os mínimos sintomas e já vem com um exame de PCR de cotonete positivo, eu já vou pensar que ele é um verdadeiro positivo, certo? Então, ser falso positivo ou falso negativo depende muito da realidade que está acontecendo na região geográfica onde você vive, certo? De como está a pandemia naquele momento. Também das características que você respeitou ou não ao longo da pandemia. Se você for aquela pessoa que né? Que nem eu falei, o unicórnio, né? A pessoa que não existe, que se isolou completamente, fez tudo maravilhosamente certinho a quarentena toda, né? Difícil de ter assim, difícil, né? Alguma ida ao mercado, alguma escapada, em algum momento a gente deu, ou não descuidou, né? Elevador, desceu com lixo. Exatamente. Mas aquela pessoa totalmente isolada, se ela fizer um positivo, eu vou desconfiar e vou repetir. Agora, todos os outros que estão em contato aqui na nossa região, que os índices de pandemia, de casos estão bem estourados, eu tenho que pensar que o resultado está correto, positivo, né? Tá. Se tiver um exame negativo em alguém muito sintomático, eu vou confiar, vou achar que é um falso negativo. Explica, por favor, também que mesmo quando o paciente, né, chega a falecer de uma outra doença, é colocado, então, Covid no atestado de óbito. E isso é para um caso de estatística geral ou isso não acontece, doutora? Então, o que é o mais correto, né? Todo paciente que todo paciente que está no hospital, que tem suspeita, obrigatoriamente tem que ser testado, tá? Houve uma situação em que houve um paciente que foi colocado, depois foi retirado, isso daqui, né? Que inclusive a prefeitura, né, avisou sobre isso, os órgãos competentes avisaram isso, né? Houve a situação de um garoto que se acidentou,
foi um trauma, né? Um trauma na estrada, sei lá, um trauma, enfim, se marcou, internou, infelizmente estava com coronavírus, né? E veio a falecer mais das complicações do trauma do que da Covid, né? Então, o que a gente escreve lá na declaração de óbito, né? A gente coloca a causa primária da morte. Enfim, vamos supor que tenha... Enfim, a causa primária da morte foi a ocorrência do trauma, colocado. E o Covid aparece como causa secundária, certo? Esse paciente, inicialmente até ele foi contabilizado, mas depois foi retirado da lista, tá? Foi retirado, certo? Da contagem. O que a gente faz, o que acontece muitas vezes, né? No hospital, que a gente vê alguns pacientes evoluindo dessa forma. Eu, graças a Deus, até o momento não assinei nenhuma declaração de óbito, nenhum Ai, paciente. coisa mais maravilhosa! Que bom. Muito feliz por isso, porque de alguma forma acho que várias coisas certas a gente possa estar fazendo, né? Que bom! Mas assim, o que se coloca numa declaração? O paciente, por exemplo, pegou Covid, né? Às vezes ele não vai falecer da inflamação pulmonar da Covid, mas ele pode pegar a Covid, fazer uma complicação, né? Inflamar o vírus ir lá inflamar muito o coração dele, por exemplo, e ele fazer um quadro de miocardite, que a gente chama, né? Que é a inflamação do músculo cardíaco e infartar por Covid. Isso pode acontecer. O que vai aparecer lá na causa primária? Infarto. Daí, às vezes, as pessoas vão falar, ele ali, ó, infartado e estão botando Covid. Mas ele infartou por causa do Covid. Foi uma causa direta, certo? Então, ele é um óbito por Covid. Entende? Tanto que eu já tive pacientes que infartaram, né? Estavam com Covid e infartaram. Daí, o que a gente faz? A gente pede cateterismo para ver como é a equação do paciente. E isso a gente tem visto, né, nos pacientes muito graves e que infartam, a gente tem visto isso com uma recorrência. Você vai olhar os vasinhos do coração, as coronárias, elas estão completamente limpas. Não tem uma gotinha de gordura dentro da coronária. Ou seja, o coração infartou não porque a coronária estava entupida, mas sim pela inflamação do músculo cardíaco causada pelo vírus. Isso acontece. Outra situação aconteceu essa semana, né? O comentarista da Sport TV, que infelizmente veio óbito. Ele pegou Covid, né? A Covid-19 é uma doença onde o vírus ele inflama demais os tecidos e nessa inflamação ele pode acabar gerando quadros de trombose, né? Que é a formação, explicando de forma bem simples, é a formação de bolotas duras de sangue dentro do vaso, né? Dentro de vaso pulmonar, dentro de vaso cerebral, dentro de vaso cardíaco, eventualmente, né? Esse trombo, né? Esse trombo, que é o nome que se dá a essa bolotinha dura de sangue, ele pode acontecer no vaso cerebral, certo? Então, o apresentador ali da Sport TV, ele teve uma trombose cerebral, certo? Então, deixou de ter circulação no cérebro dele, né? E aí gera um quadro de AVC, de derrame, e infelizmente ele veio a óbito pelo derrame. Mas então não foi Covid, foi derrame. Não, se ele não tivesse pego a Covid, ele jamais teria tido derrame daquele jeito, entende? Então, esses casos, eles são colocados, sim, como Covid. Então, é feita toda essa análise, certo? Pelo menos do que eu tenho acompanhado aqui, né, na nossa cidade, os casos que a gente realmente vê contabilizados como óbitos, sim, têm sido casos com causa direta de Covid, pelo menos dos casos que a gente conhece, né, enfim, claro, eu não posso falar muito aqui porque não eram meus pacientes, mas a gente acaba conhecendo, porque são pacientes de colegas. Eu, por ser pneumologista, os colegas pedem ajuda também para avaliar os pacientes junto, então tem pacientes que internam pré-clínica para outras áreas, mas a gente acaba ajudando os colegas a raciocinar o que fazer em cada caso. Acompanhar. Teve um comentário, eu acho que a questão de... Então, minhas dores de cabeça devem ser por isso. Eu acho que foi a hora que a gente falou sobre máscara, a questão de usar máscara, a questão da respiração. Por causa da atividade física, sim, porque a lavagem de CO2, enfim. Pode ter sido então, usar a máscarazinha mais leve, né? Tá. E outro comentário aí foi do meu pai, que teve, né, Covid, ficou em estado grave e precisou dessa oxigenação. Hoje ele está em casa, está bem, só que agora ele está apresentando muito sintoma de muito cansaço, muita dor no corpo, apresentando outras doenças que estão desencadeando agora, né, depois que teve tratamento. Ele fez um comentário ali que ele está gostando, eu disse para ele, acompanha que ela vai fazer muita coisa... Interessante. Doutor, eu acho que a gente tem tempo ainda, mais um pouquinho. Vamos ver mais uma pergunta que tinham nos mandado. Qual o melhor teste para saber se já peguei?
coronavírus. Se já peguei Covid, Já né? peguei, Ah, a pessoa tem dúvida, acho que peguei lá atrás. Se a doença ficou lá para trás, você tem que imaginar que já teve ela há um bom tempo, pelo menos mais de uma semana, certo? Tá. Nesse cenário, teste rápido de gotinha de sangue, né? Ou sorologia, sangue, exame de sangue, tá? Para ver anticorpos, ok? Tá. Se por um acaso você falar assim, ai, tô na dúvida se eu peguei Covid ou não. Eu vi um amigo meu faz 3 dias e ele falou assim, acabei de ser diagnosticado com Covid-19. Ele liga e fala, acabei de ser diagnosticado com Covid-19. E eu tive há 3 dias. Então só faz 3 dias que você viu essa pessoa suspeita, daí o exame adequado vai ser o de cotonete, porque você tá na primeira semana de doença. Ou seja, sempre que você suspeitar que você está na primeira semana de doença, o exame mais adequado vai ser o de cotonete. Sempre que você suspeitar que você está de segunda semana de doença para frente, exame de sangue. De sangue. Doutora Carol, esse cotonete, ele é bem avantajado, desconfortável? Né? Bem desconfortável. De nunca, não cheguei, não fiz ainda, né? Ele não machuca? Olha, falando de cadeira aqui, o cotonete, eu levei muita cotonetada no nariz durante essa pandemia já, tá? Mas assim, dica, né? No momento que vai fazer o exame, tenta ficar o mais relaxado possível, não movimenta a cabeça. Quem vai fazer o exame geralmente pede que você coloque a cabeça um pouquinho para trás, né? Porque no momento que você insere o cotonete, quando ele segue essa linha reta, né? Se você tá muito abaixado, o nosso nariz ele faz essa curvinha. Ele faz isso aqui, ele tem essa disposição. Então a gente inclina justamente para retificar um pouco a entrada do cotonete. Então inclina a cabeça de leve para trás, relaxa, respira fundo, vai ter aquele cutuco que parece que chega lá no cérebro, mas tudo bem, faz parte, né? E pronto, foi. Assim, dura 3 segundos. É preferível fazer um exame de cotonete do que você cutucado numa enfermaria em um hospital com acesso e tudo, né? Dá para aguentar. Pra mim, o cotonete é super suportável. Tá. Só então uma pergunta aqui agora, que eu acho ela essencial, tá? Será que mulheres gestantes apresentam vertical? E um artigo bem interessante, já li alguns artigos, mas vi um ontem bem bacana, feito nos Estados Unidos, não me lembro a cidade específica, se eu não me engano foi Nova York, tá? A gente lê tanta coisa que já nem lembra mais o nome da cidade. Mas eles fizeram tipo uma triagem, né, em várias gestantes que chegaram, alguns tinham Covid confirmado, né, assim, tinham pego o coronavírus e eram assintomáticas, ou outras tinham sintomas leves e estavam com coronavírus, mas achavam que não era Covid, né? Então, internaram para ter seus bebês, né? E tiveram alta, mas não houve nenhum caso de transmissão vertical naquele grupo, né? Achamos bastante difícil que exista transmissão vertical mãe-bebê, tá? Tem, mais uma vez, uma doença nova e a gente está conhecendo ela. O Mário colocou, está confirmada a questão da tipagem sanguínea e quadros mais graves, maiores complicações? Li algo sobre esse tipo A ter mais... o tipo A sanguíneo ter mais riscos. Isso, Teve um trabalho que falou sobre isso, mas assim, existe uma coisa em pesquisa clínica que a gente chama de viés metodológico, né? Toda vez que a gente desenha um artigo, vou tentar dar um exemplo, uma comparação, vou fazer uma comparação bem esdrúxula para a gente entender, tá? Quando você contrata um engenheiro ou um arquiteto, né, para te ajudar a fazer uma casa do zero, tá? Ele vai lá e faz um projeto, certo? Antes. Você olha, estuda aquele projeto com ele, né? E o engenheiro é o cara que tem a noção para saber se a casa vai cair ou não, olhando o projeto, certo? Pode ser que você converse com ele e ele fale o seguinte: olha, esse projeto aqui tá ruim, tá? Se tu fizer isso aqui, tua casa vai cair. Falta um pilar num lugar, falta um pilar no outro, certo? Então, a gente que trabalha com pesquisa clínica, quando a gente olha, tem uma partezinha em estudo científico, né? Sempre tem uma parte de introdução, daí tem ali como foi feito o desenho do estudo e os métodos utilizados. Isso a gente olha com 1000 olhos, porque se o desenho do estudo, né? Se a metodologia do estudo não foi bem desenhada, os resultados vão vir uma bagunça e eles podem chegar a conclusão nenhuma e algumas vezes a conclusões erradas, tá? Então, avaliar o desenho do estudo é algo de suma importância. Se a gente não lê dessa forma, se tudo que é publicado a gente lê e toma as conclusões de um estudo como algo correto, a gente pode cair em erro, tá?
esse estudo do tipo sanguíneo teve muito viés metodológico, tá? E assim, você tem que entender que existem algumas regiões do mundo que tem uma maior quantidade de tipagens sanguíneas de algumas pessoas, né? Por exemplo, Itália, a gente tem mais casos de talassemia, por exemplo, que é uma doença sanguínea, uma doença hematológica. Isso é por questões genéticas, né? A doença é transmitida, passada de geração para geração dessa forma. Então, você tem uma tipagem sanguínea específica, maior numa região, né? Pode acontecer. Teve muito mais óbito na Itália, por exemplo. Eu não me lembro se foi feito estudo, mas eu lembro que quando eu vi ele, eu falei, pessoal, já entra com viés metodológico, né? Você pega o estudo de uma região que muita gente tem tipagem sanguínea A, você vai achar que quem tem A vai morrer mais. Mas, assim, isso não ficou muito confirmado, tá? Eu tenho paciente de qualquer tipo sanguíneo. Eu tenho tipo sanguíneo A, mas, enfim, tive caso leve aqui. Mas entendi bem a pergunta, acho que ela é válida, tá? Mas a gente não seguia muito por isso, não. Outra coisa que li foi a questão do gênero. Isso sim. Homem, de forma geral, a gente vê, eu diria que 80% dos pacientes que eu tenho internados no momento são homens. É bem clássico, assim, tá? Não que se você for homem, você tá ferrado. Não, gente, a gente tem que ter uma coisa bem importante na cabeça, tá? Eu me agradeço por ser mulher, né? Eu tô aqui bem... Obrigada também. Obrigada, senhor, né? Mas a gente vê que tem um perfil maior do sexo masculino, tá? E a gente tem que entender o seguinte, 80% das pessoas vão curar da Covid, né? Eu falei isso antes pra vocês, assim, eu não tive nenhum paciente meu ainda que veio óbito, graças a Deus, né? Os pacientes que estão em UTI, né? Essa galera que vai pra UTI, meu, foi pra UTI, todo mundo morre? Como é que tá acontecendo? Não, gente, não. Quem vai pra UTI vai para tentar sair vivo, para tentar uma última alternativa, né? De cuidados e de suporte, tá? Boa parte dos pacientes saem bem? Sim, boa parte dos pacientes saem bem. Então se a maioria é melhor, então por que não vamos tudo pra rua? Vamos arrancar essas máscaras e vamos tudo pra rua, festa, né? Por que a gente não faz isso? Pelo seguinte, pessoal, porque quem fica na UTI, quem entra na UTI, geralmente entra e fica. Eu tenho um paciente que está um mês na UTI, um mês e meio na UTI, 3 semanas na UTI, né? Quem vai interna prolongado. Então, a gente diz que a doença Covid-19 é uma doença que adoece o sistema de saúde, certo? Então, só tem um hospital que não tem mais leito para atender as pessoas. Por que a gente está tendo uma boa resposta? A minha cidade hoje, que a cidade onde eu moro, né, que é a Blumenau, ela está tendo uma taxa de mortalidade próxima a 0,3, 0,5, né? Depende do momento ali de quantidade de casos confirmados com quantidade de óbitos, muda um pouquinho a taxa. Mas, em média, 0,4, 0,5% de mortalidade. Isso é índice de país desenvolvido, de Alemanha, de Coreia do Sul, né? Não dos Estados Unidos, mas de país desenvolvido que enfrentou bem a pandemia, né? Então, assim, a gente tem que entender que dar um bom suporte hospitalar, dar um bom suporte de atendimento médico, isso é fundamental. Se você consegue dar um bom suporte médico, maravilha, o paciente vai bem. O problema é a partir do momento que a gente não tiver mais condições de dar o suporte. Aí mora o problema, porque daí vai internar o paciente que precisa de um oxigêniozinho e depois não ter. Vai ter aquele paciente que talvez precisaria ficar 3 ou 4 dias no ventilador e depois sair bem, mas ele precisa daqueles 3 a 4 dias. Se ele não tiver aqueles 3 a 4 dias, uma UTI com médico, com enfermeiro, com terapeuta, com toda a equipe para cuidar e ventilador, aí sim ele vai morrer. E a gente tem que ter um cuidado, né? Que é o seguinte, então vamos produzir um monte de ventilador aí, né? Vamos começar a produção em massa de ventilador. Tem que ter alguém para operar o ventilador, né? Tem que ter equipe para virar o paciente de bruço, para fazer a prona espontânea. A prona que a gente chama, né? Essa posição de bruço, ela ajuda as partes superiores do pulmão a ventilar melhor, né? Então, os pacientes eles respondem melhor à ventilação. Então, o paciente internado com oxigênio, com ventilador, a gente pede que eles deitem de bruço. A gente vê uma melhora, assim, eles respondem melhor à oxigenação, né? Mas se não tiver equipe para virar um paciente que está em coma induzido e que está ventilando com ventilador mecânico, tem que ter equipe para virar. São 6, 7 em volta do paciente para conseguir virar ele, sem entubar ele, né? Então, a gente precisa de equipe e as equipes estão adoecendo, né? A gente tem muitos profissionais afastados com Covid. Eu fiquei afastada há 14 dias. Eu tive pena dos meus colegas, assim, olha, eles estavam atendendo, tadinhos, assim, eles começavam a trabalhar às 6h30 da manhã e paravam 10h30 da noite.
assim. E eu falei, gente, como é que estão sobrevivendo e atendendo? Eu tive colega que chegou a atender 30, eu tive colega que chegou a atender 50 pacientes em um dia. Meu Gente, isso é Deus. desumano, tá? Mano, se eu falar com 50 pessoas em um dia, eu acho que eu piro o cabeção, entendeu? E assim, não sei como eles aguentaram. Mas assim, voltou um pro trabalho, a gente sente como ajuda, né? Doutora Carol, eu anotei uma questão de um questionamento também sobre hormônios, mas a gente, infelizmente, não tem, né, mais tempo hábil nesta live para conversar. E a gente, olha, doutora, eu acho que aqui eu tenho mais umas 10 perguntas ou 15, fora outras que com certeza rolariam para a gente conversar. Então, eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda etapa da live contigo, do Gerando Quinta-feira à noite, Conteúdo. tá? Para quem Olha estiver aí. aí, quiser, né? A gente pode fazer uma live nova, próxima quinta, às 9 da noite, mesmo bate-hora, bate-local. Local. Espero que seja uma cara mais agradável, porque eu tô cheia de marca de máscara, olheira, a gente tá assim, né? Doutora, Na capa da gaita, eu super te agradeço. Eu acredito que todo mundo que viu, que está nos acompanhando aqui, que vai ver depois essa live, te agradece, inclusive, por estares na linha de frente e auxiliando, né? Nos auxiliando nesse momento em geral, porque não é nós, mas às vezes é um amigo, é um parente, é alguém de alguém. Então, existe também essa preocupação enquanto sociedade, né? E obrigada. Olha só, só aqui na live, de nada, gente, imagina isso. A gente ama o que a gente faz e é isso aí. Claro que tu vai atender assim com medo de pegar Covid e tudo, mas a gente vai na cara e na coragem. É bom ver as pessoas melhorarem. Assim, sabe? Não tem nada que seja mais gratificante do que você ver alguém entrar mal e ver assim famílias inteiras. Eu atendi famílias, né? Não é um que pega, pai, mãe, filho, vovó, né? A gente atende todo mundo. Então, assim, é tão bom ver a família reunida de novo, né? Isso é muito bacana. Muito assim. Então, a gente se deve sente ser muito grato gostoso. por atender e a gente se sente grato quando a gente consegue dar um atendimento de qualidade. Assim. É muito ruim quando a gente tem que atender com o tempo corrido, sabe? Então, a gente faz o apelo, né? Se cuidem, usem a máscara, lavem as mãos. E eu vi várias pessoas aqui na live, queria agradecer. Eu tenho pacientes que eu sei que já tiveram que estão aqui na live. Eu tenho colegas aqui, eu já cuidei de vô, já cuidei de vó, assim, tá? E por último, gente, fatores de risco, tá? Obesidade, pressão alta e diabetes. São os 3 principais e a idade, maior de 60 anos. Muita gente me pergunta, mas é asma? Asma é fator de risco, doença autoimune é fator de risco. Merecem continuar fazendo o tratamento, mas a gente não viu em internação hospitalar grande quantidade de paciente com asma. Tem asma, ficou com Covid mais grave. Tem doença autoimune, ficou com Covid mais grave. Não, a gente viu o hipertenso, o diabético, o obeso, né? Tá. E o mais 60 anos, tá? Então, assim, tem outras doenças crônicas, a ordem é continue seu tratamento, não largue seu tratamento no meio do caminho, porque os pacientes que eu tive, poucos, com asma, que precisaram de um hospital, eles ficaram super bem da asma, né? Não fizeram crises medonhas, porque eles já estavam usando direitinho suas bombinhas e seus tratamentos. Pressão alta, mesmo controlada, é um fator de risco, porém, se está bem controlada, a gente vê o paciente evoluir melhor caso ele precise de internação hospitalar. Mas tem que ficar em casa. Eu tenho pressão alta, diabetes, sou gordinho e sou idoso. Eu vou morrer? Não. Não necessariamente. Eu já tive um paciente com esse perfil que pegou Covid e ficou bem, tá? Tá. Doutora, certo? muito obrigada. Daqui a pouco a live vai nos cortar. Então, muito obrigada mesmo, tá? Por teres parado depois do teu dia muito cheio, totalmente, né? Com esses atendimentos. Obrigada mais uma vez por estares à frente disso. E aí, quem tá aí assistindo, que quinta que vem vai ter mais e vocês sabem. Nos bastidores a gente vai combinar direitinho. Bate-papo é importante. As pessoas estão cheias de dúvidas em casa e para mim a live é a melhor forma de disseminar conhecimento. Tá certo? Para mim também, por Gerando Conteúdo. Muito obrigada. Tenha uma boa noite, bom descanso. Obrigada a todo mundo que esteve presente e aos que vão olhar a live depois. Ela vai ficar no IGTV ali do meu Insta. E até a próxima. Fica gravada, né? Tem os amigos nos comentários, né, embaixo, que ajuda, né, a ver a live. Ajuda bastante. Obrigada, viu, doutora? Aguardo vocês no outro Gerando Conteúdo. Tchau, tchau. Até a próxima quinta da noite no Gerando Conteúdo com a Aline daí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.